Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, gostaria de lembrar que eu criei lá o Apoia-se do canal. Caso você queira ajudar financeiramente o projeto do Não Sei Filosofia a continuar, na tela vai estar um QR Code, também vai estar na descrição do episódio o link. Você pode ir lá contribuir mensalmente para o canal continuar. Caso você não possa, deixar o like, seguir e recomendar o canal já vai ajudar bastante. Bom, hoje nós vamos falar sobre a polêmica declaração do presidente Lula acerca de Israel, na crítica que ele fez à guerra em relação principalmente ao que ele considera como massacre de inocentes em Gaza. Vamos entender um pouco como que se deu essa declaração, os motivos dela e as consequências que isso poderia trazer para o Brasil ou não, né? Bom, o Lula estava participando de uma conferência da União Africana, que é basicamente a organização dos países africanos. Eles criaram então ali uma organização para poder cuidar dos interesses dos países do continente africano, e o Lula estava então como convidado, e durante uma entrevista ele deu a tal declaração, onde ele compara o que Israel está fazendo nesse momento com Gaza, com os palestinos, ao que Hitler fez com o povo judeu durante ali o período onde tiveram campos de concentração, holocausto e todos os horrores que foram perpetuados ali pelo nazismo contra o povo judeu. E nessa comparação, na realidade, apesar de ter gerado muita polêmica, Lula ele não nega que houve holocausto, ele não fala que o holocausto seria algo menor, mas ele compara que a reação de Israel em relação ao povo palestino teria uma relação próxima com o que o próprio povo judeu sofreu durante esse período. E essa declaração então gerou muita polêmica. Só que ela só gerou polêmica em dois locais do mundo. Primeiro foi dentro do próprio Brasil. Então a direita aproveitou essa oportunidade dessa declaração, junto com aquela demanda que a direita tem de sempre apoiar as causas de Israel, as causas do povo judeu, para realmente cair em cima do Lula. Então reclamar, falar que aquilo é uma declaração absurda, criar inclusive ali um processo de impeachment, na verdade não um processo, mas uma moção ali para que fosse implementado um impeachment, né? Então, lembrando que o processo de impeachment ele não necessariamente você reunindo assinaturas dos deputados já é o suficiente, depende do aceite da presidente da Câmara dos Deputados, para depois ter uma votação se a Câmara quer continuar com o processo ou não. Enfim, fizeram todo esse fuzuê, Bolsonaro aproveitou isso daí também para poder mostrar o seu apoio político. Enfim, é uma declaração que inflamou muito a direita brasileira. E o outro lugar que essa declaração deu muito problema foi no próprio Estado de Israel. Então o Estado de Israel declarou Lula como uma persona non grata, então é uma pessoa que não seria bem recebida no país deles, né? Alguém que é uma declaração, vamos dizer assim, do ponto de vista diplomático, quando você não declara aquela pessoa como criminosa, mas você diz, você não é bem-vinda no meu país, porque você não é uma amiga, uma pessoa que mantém relações amigáveis com o nosso país. E também diversas polêmicas e declarações do próprio ministro Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, além dos seus ministros de defesa de relações exteriores, convocando embaixadores e tudo aquilo que a gente já viu na imprensa. Agora, uma dúvida que foi gerada com essa declaração, muita gente alega que Lula fez essa declaração de uma forma improvisada, sem pensar muito no que estava falando. Mas isso não tem base na realidade. Tanto que Lula, alguns dias depois, reforçou aquela mesma declaração, talvez dando uma explicação ali de como ele foi feito, mas ele reforçou a questão do povo palestino estar sendo realmente massacrado ali naquela região e da preocupação dele com isso. E então leva a crer que a gente não tem realmente uma declaração que foi dada de momento, e sim algo pensado. E aí a gente começa a olhar o contexto. Ele estava numa reunião da cúpula ali da União Africana com diversos países africanos, num contexto que se fala muito, principalmente o Lula tem essa figura global bem representada, do que a gente chama de sul global. O que seria o sul global, né? Olhando ali o que a gente tinha em sociologia no passado, em geografia, enfim, em distribuição de como o mundo era no passado, que a gente falava de primeiro mundo e terceiro mundo, mais recentemente falando de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde geralmente os países mais desenvolvidos estavam ao norte. Então,
Estados Unidos, Europa, enfim, todos esses países mais ricos e os países menos desenvolvidos ao sul, desde o continente sul-americano, da mesma forma a África. E talvez ali, dependendo de como você olha, também a Índia e a China. E acredita-se então que com essa mudança que a gente está tendo a nível global, então por exemplo a China se tornando um dos países mais ricos do mundo, a Índia se tornando um país muito populoso, o próprio Brasil, que durante muito tempo é considerado uma promessa, mas é um país que sempre está ali despontando entre as 10 maiores economias do mundo, que então teria uma mudança de eixo na questão global do poder econômico e do poder social, vamos dizer assim. Então o Sul global ele representa isso. E o Lula, quando ele foi presidente da primeira vez, no primeiro e segundo mandato, ele era reconhecido como um dos principais líderes. Tanto que isso vai se lembrar quando ele se encontrou com o Obama ali durante uma conferência. O Obama falou, você é o cara. Porque naquele momento existia ali uma forte tendência de que o Brasil estava despontando como um líder global, e o Lula, por ser um líder popular e por ser um líder muito popular não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, ele despontaria então como um líder. Apesar da China, por exemplo, ser o líder econômico, da Índia ter um papel muito forte também e está crescendo cada vez mais em tecnologia, da Rússia, que a gente já pode comentar, ter todos os seus problemas, mas ser o país, um dos maiores países, e também ali, se a gente pegar o BRICS, né, basicamente falando desses países, a África do Sul também, de todos os líderes que existem ali, o Lula, vamos dizer assim, é o mais comunicativo. Você vai olhar a China tem muito dinheiro, tem muito poder, mas não é um país que faz uma propaganda tão forte nesse aspecto como o Lula consegue fazer. Então a declaração dele ele foi realmente pensada num momento que também ele aproveitou o timing da forma, vamos dizer assim, não dá para dizer que é perfeita, mas melhor posicionada possível. A gente estava em poucos dias da ONU votar um novo pedido de cessar-fogo para Israel, então para Israel e o Hamas pararem de se atacarem para que a ajuda pudesse chegar para as pessoas que estavam passando fome, que estavam ali, que tinham perdido família, perdido a casa, enfim, tudo na vida. E com diversas declarações vindas da Europa e de outros países mais tradicionais, vamos dizer assim, do poder ao norte, questionando por que Israel continuava, então, da mesma forma, com tanta força em relação aos ataques, né? Então, lembrando como começou isso, em outubro do ano passado, o Hamas fez um ataque bárbaro ali contra o povo de Israel durante ali uma festa e também, enfim, em diversos locais ao mesmo tempo, e mataram diversas pessoas, sequestraram, até hoje existem ainda reféns com eles, inclusive teve casos de brasileiros que estavam ali também se tornaram reféns ou morreram, e Israel então passa a fazer uma política de eliminação total do Hamas, e com isso ele começa a atacar, e com o tempo começou a se falar que o que estava acontecendo é que além de atacar os terroristas, as pessoas que estavam ali também estavam sendo atacadas, os palestinos, as pessoas inocentes que estavam ali também estavam sendo atacadas. E existe uma polêmica, porque o próprio Hamas tem denúncias de que ele utiliza essas pessoas e até crianças como escudo humano. E Israel, por outro lado, ataca de qualquer forma. Então muitos hospitais e escolas foram atacados com a desculpa, que a gente não sabe se é realidade ou não, porque a informação, e tem aqui até aquela famosa frase de efeito, né, que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então a gente não sabe exatamente como que aconteceu, porém ao mesmo tempo Israel continuou com esses ataques, a ponto de vários países do mundo começarem a condenar, falando, vocês não estão apenas se autodefendendo, vocês estão matando inocentes. Nesse contexto, então, Lula aproveitou o timing, condenou naquele momento, e aí, como eu falo que só teve 2 lugares e que essa fala dele foi realmente criticada, é porque, assim, beleza, a gente pode até ter um país ou outro ali que não gostou e que tem uma política ali que não gosta muito da forma de governo do Lula, ou porque é de direita, enfim, que tenham condenado, mas, no geral, até os Estados Unidos, que apesar de via as suas secretárias de imprensa, enfim, falaram que eles continuam apoiando Israel, tal, enfim, eu até comento sobre isso no outro podcast que a gente tem, falando sobre armas nucleares, um episódio que deve sair essa semana, onde eu falo um dos motivos porque os Estados Unidos se sentem sempre com a necessidade de apoiar Israel, inclusive a questão de armas nucleares, enfim. Mas mesmo os Estados Unidos, poucos dias depois da declaração, o seu secretário de Estado esteve no Brasil para uma das cúpulas que teve
sediada aqui no Brasil do G20 e esteve com o Lula falando, nosso compromisso, a gente está sempre junto, o Brasil é um país, né, muito parceiro dos Estados Unidos. Então mesmo os Estados Unidos não levantou muito a voz para falar contra. Essa declaração encontrou ali apoio em diversos países da Europa e mesmo aqui do Sul principalmente, né, a maioria dos países da União Africana e também aqui falando da região sul-americana. Lula então foi inteligente, então ele está fazendo um papel muito mais de política externa, um papel de pressão, porque ele sabe que como ele tem essa popularidade no mundo, o que ele fala é ouvido. É óbvio que é diferente do que o Biden ou do que o Putin falar qualquer coisa, porque eles são realmente ali, eles estão no comando das nações, uma das nações mais poderosas, mas o Lula tem aquele apelo de ser uma nação que está em desenvolvimento e que fala por outras nações que também estão. Cabe lembrar também, ainda pensando nessa questão do Sul, que a própria China já teve declarações bem fortes contra essa questão de Israel estar atacando, ao mesmo tempo dentro do contexto de guerra econômica China e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem essa visão de apoio de Israel, não acha que essa visão é um apoio simplesmente ideológico ou religioso, no sentido de que a gente tem as mesmas origens da fé judaico-cristã ou algo nesse sentido. Existe muita questão, que eu também falo um pouco no episódio sobre armas nucleares do podcast Teoria do Fim, mas existe uma questão, sobretudo, financeira. Então, os Estados Unidos eles têm uma indústria bélica muito grande que emprega mais de 10% da população, e quando Israel faz esse ataque, Israel compra armas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo os outros países da região acabam tendo que se armar também, inclusive a Arábia Saudita, enfim, fica aquela discussão sobre judeus e muçulmanos, e esses países acabam se armando e os Estados Unidos acabam sendo fornecedores deles também. Então existe ali uma pressão econômica muito forte para que os Estados Unidos continuem apoiando. Então não pense que isso é só por uma questão, os Estados Unidos é porque tem uma visão liberal, tal, porque Israel é o único país com uma visão mais liberal ali no Oriente Médio, enfim, nem tudo é assim. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente for olhar para esse tipo de questão, a gente pode pensar assim, não, mas eu tenho que apoiar Israel, afinal, a gente está falando que contra terroristas. Calma, o povo palestino é um povo que tem milhões de pessoas e existe o grupo terrorista do Hamas. Os líderes do Hamas relatado que eles nem vivem ali naquela região, que eles estão em outros países que apoiam a causa deles, como por exemplo o Catar. Ao mesmo tempo, Netanyahu, que é o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, tem diversos interesses econômicos naquela região. E existe até uma coisa que saiu aí o ano passado, uma polêmica muito grande, porque em Israel o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, justamente por ser um país muito bem armado por causa dessas ameaças que eles sofrem. Porém, o filho de Benjamin Netanyahu vive nos Estados Unidos atualmente. Ele, em teoria, estaria em idade para poder combater na guerra, mas ele não foi convocado. E existem diversas polêmicas, inclusive uma declaração dele, ainda um tempo atrás, que ele estava numa festa, enfim, acabaram gravando essa declaração, onde ele deixa, ele já estava bêbado, enfim, com os amigos, onde ele deixa escapar que o pai dele, o primeiro-ministro, tinha muitas relações ali com diversos empresários, mega milionários e até bilionários da região, e muitos dos conflitos, ou mesmo das questões que estavam acontecendo ali, aconteciam por influência do Netanyahu, por interesse financeiro. Existem também diversos, dentro dos judeus, diversas nuances, vamos dizer assim, ou grupos dentro dos judeus que não apoiam Netanyahu, pois Netanyahu tem uma visão muito fechada, conservadora da sociedade, e talvez ali, vamos dizer assim, o que me deixa mais pensativo de por que ele fez então esse ataque diretamente ao Lula como persona não grata, sendo que ele apoiava muito o Bolsonaro e diversas vezes dentro do governo Bolsonaro teve ali nuances de visões neonazistas. E aqui eu cito 3 exemplos, Primeiro, o próprio Bolsonaro, há muito tempo atrás, tem uma entrevista dele que você procurar na internet, essa é uma entrevista que não acontece muito, era um bastidor de uma entrevista que ele estava dando
ainda antes de ser presidente, ele fala que o avô dele lutou no exército que lutava a favor do Hitler. Eu não sei se o exército italiano, enfim. E ele questiona, quando o repórter faz uma cara assim de, é sério isso? Ele meio que fala, e por quê? Qual que é o problema? Ele não dá a entender que ele é favorável ou não, mas que ele teria orgulho do avô dele ter lutado a favor de Hitler. É uma questão muito polêmica. Um segundo fato, durante já o seu governo como presidente, um dos secretários do seu governo fez um discurso copiando um discurso muito próximo de um ex-ministro nazista, com uma música ao fundo de Wagner. Para quem não sabe, Wagner é um compositor alemão que existia ali, que tinha uma tendência, vamos dizer assim, purista, ariana, ao estilo do que Hitler ia implementar anos depois. E Hitler usava muito, e aquele discurso foi baseado inclusive nisso, e usava muito Wagner, as composições musicais de Wagner, em alguns dos seus discursos. Então, claramente aquele secretário estava copiando esse discurso. Esse secretário acabou saindo do governo naquela época por causa da polêmica. E a terceira grande polêmica foi que Bolsonaro recebeu no seu gabinete uma deputada que é neta de um ex-ministro nazista, uma deputada alemã, que já foi investigada na Alemanha por visões neonazistas. Na Alemanha é crime você divulgar esse tipo de visão, gente, né? Não precisa nem se perguntar por quê. E isso aconteceu, ele recebeu, tirou foto, e vários jornais israelenses na época divulgaram moções de repúdio a isso. Porém, Netanyahu nunca levantou nada para falar contra o que Bolsonaro estava fazendo ali naquele momento. Então, causa uma certa estranheza. É óbvio que o contexto de que o Bolsonaro fez era um contexto mais individual dele mesmo, enquanto Lula está fazendo um ataque diretamente a uma ação do Estado numa reunião, numa conferência. Então é natural que Israel não fique feliz com isso, mas isso mostra um pouco da hipocrisia do próprio Netanyahu, que aceita e aperta a mão, vamos dizer assim, de um cara que recebia deputada neonazista e falava que tinha orgulho do avô dele ter lutado ao lado de Hitler, mas ao mesmo tempo faz uma crítica como se o Lula tivesse comparado, né, eles ao nazismo. E na prática, sim, está acontecendo um massacre, é difícil você negar isso, e próprio Israel muitas vezes acaba admitindo isso em diversas vezes. Perceba, não é uma visão tão simples, não é algo que é uma nuance que se a gente fala, não, tem o certo e o errado, mocinho, bandido. O Hamas está errado, ele é um grupo terrorista, na minha visão deveria sim ser eliminado, não deveria existir nenhum tipo de terrorista, porém ele não justifica que pessoas inocentes, crianças, mulheres, gente doente em hospital, gente que perdeu família, perdeu casa, serem massacradas por causa disso, passarem fome por causa disso. É como se você pegasse, por exemplo, um grupo qualquer no Brasil que, sei lá, um grupo criminoso no Brasil que você acha que faz coisa errada, tipo um PCC da vida, pegasse esse grupo e a polícia fosse lá e atacasse todo mundo que tivesse em volta. Supondo que esse grupo seja num bairro, matasse todos os moradores do bairro, porque ali tem um grupo criminoso. Não, não é assim que funciona o combate. Ah, mas é um grupo terrorista. Sim, mas para matar um terrorista você não pode matar 3 crianças ou 5 crianças ou coisa do tipo. Não faz o menor sentido essa lógica. E essa guerra, no final a gente vê que o próprio filho do Netanyahu está curtindo a vida nos Estados Unidos enquanto tem soldado judeu morrendo, enquanto tem criança do lado da Palestina morrendo. Isso não é certo, isso não é justo. Enfim, gostaria de saber qual que é a sua opinião. Coloque nos comentários aqui do canal se você concorda, discorda, qual que é a sua visão. Não se esqueça do Apoia-se, apoie o nosso canal, está no QR Code na tela. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e muito obrigado e até o próximo episódio.